Seja muito bem-vindo ao Infinito Podcast, onde abordamos temas relacionados a corpo, mente e alma para que você consiga atingir o seu maior potencial. Hoje estou com a Priscila Chiram, que ela é nutricionista integrativa, especializada em saúde da mulher e problemas ginecológicos mais complexos. Prazer, Pri, muito obrigada por ter aceitado o convite. Vamos começar pelo começo, então. O que é ginecologia natural? O que é isso? O que ela se diferencia de uma ginecologia tradicional? Então, a ginecologia natural vai procurar buscar a causa de um problema e usar métodos naturais, como o próprio nome já diz, para tratar esse problema. Então, todos os fitoterápicos, as medicinas da natureza, das plantas. E para mim, acho que a principal diferença é essa, é buscar a causa e buscar formas naturais para tratar os problemas sem usar medicamentos ou evitar ao máximo o uso de medicamentos para não desequilibrar mais ainda um corpo que já está desequilibrado, né? Por isso que a pessoa está apresentando o problema que ela tem hoje. E, Pri, a ginecologia natural, ela consegue atuar de uma maneira efetiva com problemas como endometriose, adenomiose? Sim, totalmente. Eu acho que essa é uma pergunta bem legal, Gabi, porque muitas vezes as pessoas acham que quando elas vão optar por um tratamento natural, isso significa que o resultado não vai ser tão bom, e isso não é verdade, né? Então a gente consegue sim ter ótimos resultados usando tudo que as plantas têm para oferecer e olhando também, eu acho que muito a questão da mente, a influência das emoções, no desenvolvimento dos problemas que a gente tem. A gente estava até conversando, né, um pouquinho antes da gravação e eu acho que talvez seja até interessante trazer isso, né, para os nossos ouvintes, que hoje um tratamento tradicional de uma endometriose, né, de uma adenomiose, é entrar com anticoncepcional. E você foi me falando que realmente isso não é uma coisa legal. Eu queria só que você me explicasse um pouquinho como você me explicou. Foi tão perfeito que eu acho que a gente precisa trazer isso para cá. Claro, claro. Hoje eu tenho contato com muitos cirurgiões, né? E o que eles foram me trazendo, isso diferentes pessoas trazendo o mesmo, assim, a mesma observação, que quando eles vão operar uma mulher que tem uma endometriose significativa, as mulheres que estavam usando hormônio, ou seja, bloqueando a menstruação, elas têm mais fibrose no tecido ali, uterino. Então, isso para mim é uma indicação muito clara de que, na verdade, o bloqueio da menstruação piora o problema da endometriose. E hoje esse é o método convencional mais prescrito pelos ginecologistas mundo afora. Então, assim, quando a gente pensa nisso, a gente pensa, nossa, a gente, na verdade, tá piorando o caso dessas mulheres que já é complexo. É, porque o caso de uma endometriose, ele não é uma coisinha só, né? Na verdade, você precisa trabalhar muitas coisas. E outra observação que você também me trouxe foi que, assim, não é uma coisa que você trabalha num único período, né? Às vezes você precisa de mais tempo, realmente, para você tratar aquilo. E como que é isso nos seus atendimentos? O que você vê de melhor? O que você consegue aplicar? O que você pensa num caso desse? Bom, eu acho que a primeira coisa quando eu vou atender uma paciente a primeira coisa é explicar para ela o panorama de tratamento. Quanto tempo que a gente precisa e cada caso precisa de um tempo específico. Então é claro que se eu pego uma mulher muito desequilibrada, com um problema já muito evoluído, esse tempo de tratamento é muito maior, porque a gente precisa pensar, eu sempre falo isso assim, eu falo de pilares do tratamento. Pilares e os eixos do corpo. Eu atuo muito com medicina chinesa, né? Então, assim, o eixo hepático, intestinal, pâncreas e tudo que vai estar em desequilíbrio naquele momento. Então, a gente não vai olhar para tudo isso ao mesmo tempo, porque é impossível. O corpo não tem a capacidade de fazer reparos significativos de todos esses sistemas ao mesmo tempo. Então a gente vai criar esse panorama. Vamos começar pelo eixo intestinal, ou se não fizer sentido para aquela pessoa, vai ser o hepático, ou o que está mais comprometido e que vai já trazer um alívio de sintomas e uma melhora do quadro significativa já ali nos primeiros momentos do tratamento. Então a gente cria esse panorama
para que a pessoa entenda que existe um caminho. Ela não adoeceu do dia para a noite e o caminho de volta ao equilíbrio também não vai acontecer do dia para a noite. Então, deixa eu só ver se eu entendi. Claro. Quando você fala de um caso desse, não necessariamente o problema ele está no útero, ele pode estar em outra parte do corpo. O útero faz parte, né? Mas quando a gente fala da endometriose, eu sempre trago isso para as minhas pacientes. O problema, ela pode ter uma lesão significativa no útero, dentro do útero, se for uma adenomiose, ou fora, né? Se for a endometriose espalhada pela cavidade pélvica. Mas se a gente for pensar num dos hormônios envolvidos no problema, que é o estrogênio, ele é um hormônio produzido pelos ovários. Então, um dos focos vai ser ovariano, em fazer todo esse equilíbrio hormonal para que a gente pare de colocar mais fogo no problema, ou seja, ter esse desequilíbrio entre estrogênio e progesterona. Eu tô dando o combustível para que aquela lesão cresça mais. Eu tenho, se eu tenho uma predominância estrogênica, eu vou facilitar o crescimento, esse espalhar da minha lesão na cavidade pélvica. E é comum mulheres que estão dentro desse caso ter uma predominância estrogênica ou não? Sim, todas têm? Todas. Se a gente fala em endometriose, a gente está sim pensando em predominância estrogênica e em resistência à progesterona. Tanto que é muito comum observar em exames de sangue a paciente que na fase lútea, que é a fase ali após a ovulação, né, até a chegada da próxima menstruação, uma progesterona muito baixa. Então, isso é um problema para todas as mulheres, mas quando a gente pensa, né, nas mulheres que têm a dificuldade de engravidar, então muitas vezes elas não conseguem engravidar, ou as que engravidam têm maior chance de ter abortos ali logo nas primeiras semanas, porque a progesterona é o hormônio que vai conseguir fazer com que essa mulher segure essa gravidez. Mas, por exemplo, agora eu vou entrar um monte de assunto. Por exemplo, num caso de um aborto, essa mulher que teve esse aborto, ela pode estar relacionada à predominância estrogênica ou não? Ao quadro de desequilíbrio hormonal mais, assim, maior, né? Porque sim, tem a predominância estrogênica, porque ela vai ter a questão da progesterona na segunda fase do ciclo menstrual. Ela pode ter outros hormônios que estão alterados, como os hormônios tireoidianos. Então, na verdade, a endometriose ela é uma síndrome, como se a gente pode usar esse termo, uma síndrome que é metabólica, ela envolve várias coisas. E tudo isso precisa ser olhado e todos os hormônios otimizados para que, a gente falando de uma gravidez, para que ela consiga levar essa gestação ao nascimento do bebê, né? Tem algumas características que a gente consegue identificar numa pessoa que está com uma predominância estrogênica sem ser necessariamente só com exame? Sim, os sintomas, né? Então, assim, essa mulher, ela pode ter um maior acúmulo de gordura na região aqui abdominal. Ela pode ter sintomas como enxaqueca. Então, a gente vai avaliar os sintomas, né? Mas eu digo que se hoje a gente tem essa possibilidade de tirar uma foto do metabolismo, que são os exames, por que não? Sim. Né? Porque aí você tem ali confirmado, e eu vejo isso também que é uma forma de mostrar para a mulher aqui, né? Tem muitas pessoas que elas optam por um tratamento integrativo, mas elas querem as provas científicas ali, tipo, não, você tá me falando isso aqui, mas como que eu sei, né? Tem as pessoas que não, assim, elas confiam no tratamento, elas já estão, vamos dizer assim, elas já trilharam um caminho natural, já estão mais lá na frente desse caminho, e aí elas não querem tantas provas, assim, eu confio em você, confio no trabalho, outras não, então você tem um exame para mostrar, olha aqui, ó, tá aqui, essa relação aqui, a relação LH para FSH tá alterada, e aí você vai mostrando isso, e isso faz com que a pessoa compre o tratamento no sentido de, ok, agora eu sei que eu preciso mudar, sabe? Isso pode facilitar o convencimento e ajudar com que ela faça as mudanças no estilo de vida que são necessárias para que a gente consiga trazer esses hormônios para o equilíbrio. Eu falo que são aquelas pessoas que eu preciso ver para crer.
Mas eu já sou da seguinte, eu preciso crer para ver. Exatamente. Falando um pouquinho mais não vou falar problemas ginecológicos, mas, né, coisas que as mulheres enfrentam, por exemplo, o mioma. O mioma, ele seria o que exatamente? Porque eu encontro muitas mulheres, né, que a partir dos 30 começam a ter muito mioma, né? O que seria isso? Porque não tem uma explicação na medicina tradicional, né? Na tradicional, não, mas eu vou falar um pouquinho de medicina chinesa, porque é muito assim do que eu uso. Eu digo que eu ando por todas as escolas de medicina, né? Já estudei Ayurveda, medicina chinesa, agora eu tô me aprofundando um pouquinho na medicina antroposófica, de Rudolf Steiner. Mas na medicina chinesa, eu acho que a explicação para o mioma, para mim, ela faz sentido, sabe? A nível celular, assim, eu sinto, assim, isso aqui para mim faz sentido. É que a medicina chinesa trata o mioma como um acúmulo de umidade. Então, a gente pensa que mulheres que têm mioma têm o útero frio. E aí, existe esse excesso de umidade ali dentro e essa massa vai ser formada a partir desse excesso de umidade interno nesse ambiente uterino frio. E aí, no tratamento que a gente pensa na medicina chinesa é como fazer primeiro para aquecer esse ambiente uterino e aí como dissolver essa massa. É claro que quando a gente pensa em dissolver massas, a gente precisa pensar em tamanho, né? Eu atendo pacientes que têm miomas de 20 centímetros. E aí é um pouco irreal pensar que a gente vai dissolver todo um mioma de 20 centímetros. Existem os milagres da medicina, né? A gente não pode descartar, mas eu não vou fazer esse tipo de promessa para uma paciente que chega assim. Mas dentro do que eu penso de protocolo de tratamento para uma pessoa dessas, é claro que nesse tamanho ela vai provavelmente precisar da parte cirúrgica, mas como que eu vou fazer para aquecer esse útero, reduzir a vascularização dessa massa, porque enquanto ela estiver vascularizada, eu vou estar alimentando esse mioma, e como entrar com compostos, enfim, que são individuais, a gente sempre vai ter que pensar caso a caso, para ajudar o corpo a dissolver aquilo que está ali. Né? Então, algumas coisas que eu posso citar, né? A terapia enzimática, o que essas enzimas fazem? Elas vão atuar nessas massas como se aquilo ali fosse o alimento delas. Então, elas vão comer aquilo ali e aí a gente tem uma redução do tamanho dessa massa significativa no útero. E o que é essa terapia enzimática? É alguma aplicação ou é algo mesmo com alimento? Via oral, suplementação, né? Que a gente vai escolher enzimas específicas de acordo com o tipo de mioma. Então, são realmente tratamentos muito individualizados, porque você precisa olhar a paciente, olhar também o tamanho dessas lesões. Eu tendo a evitar esse tipo de tratamento quando eu tenho uma paciente com mioma muito grande, porque eu penso que essa redução, neste caso, ela vai ser mínima e ela pode causar muita hemorragia. Então, além da hemorragia que a mulher já tem, porque geralmente mulheres que têm mioma, elas já têm hemorragias significativas, eu vou aumentar isso, e aí eu vou, de certa forma, piorar o caso dela, né? Porque ela vai, de qualquer forma, precisar de uma intervenção cirúrgica para remover essa massa. Então, quando você está, na verdade, fazendo essa remoção via enzima, ela vai ter um sangramento um pouco maior. Ela pode ter um sangramento um pouco maior, então por isso que eu preciso avaliar como que já está o sangramento dessa pessoa, como que está o perfil do hemograma dela, né? Sim, tipo, ela já tem anemia, né? já está com a ferritina muito baixa, então tudo isso precisa ser avaliado. Eu vou pegar o exame da pessoa, obviamente primeiro conversar com ela, mas aí pegar o exame e avaliar com esse perfil aqui de exame, o que eu posso fazer, o quão longe eu consigo levar essa pessoa, aumentando um pouquinho o sangramento dela. Às vezes a pessoa não tem uma hemorragia, ela pode ter mioma e não ter hemorragia, então ok, essa pessoa aqui ela é apropriado fazer um tratamento assim, porque eu consigo aumentar um pouquinho sem que ela fique anêmica. Eu vejo que muito na conduta do médico hoje, para quem tem um mioma, dependendo do tamanho, vou falar um mioma, sei lá, de 2 centímetros, 3 centímetros, que são miomas relativamente pequenos, né? Uhum. É observar.
não é mexer nele. Isso é uma conduta correta ou na sua visão, não? Tem que realmente eliminar esse mioma? Sim, sim. O mioma, ele é um problema benigno, né? Então, se a paciente, a mulher, ela não está tendo problema significativo, a conduta é observar. Eu vejo muitas mulheres, porque chega muita mensagem pra mim, né? Então, assim, eu tenho um mioma e o médico quer tirar o útero, porque eu já não quero mais ter filho. E às vezes essa mulher, ela tem 30 e poucos anos, né, assim, e é uma coisa pra mim impensável, porque esse é um problema benigno que pode ser monitorado, a medicina tem as ferramentas, você faz ecografia pélvica, faz uma transvaginal e você vai acompanhando. Qual que tá sendo a taxa de crescimento desse mioma? Ele tá estável e você não tem alterações muito significativas? Ele pode ficar ali, vai ficar ali e você vai fazendo um tratamento natural para tentar ao máximo fazer com que ele não cresça e que, se possível, reduza. Eu tenho no meu Instagram um relato muito legal de uma pessoa que pariu um mioma. Nossa! Que ela usou esse termo, por isso que eu uso assim, porque realmente ela expeliu o mioma inteirinho, assim, era um mioma mais ou menos num tamanho assim... Uma laranja. E ela expeliu o mioma inteiro, sabe? Então, essas coisas, elas são possíveis, mas é claro que a gente não faz esse tipo de promessa, porque nem todo mundo isso não vai acontecer para todo mundo, mas eu gosto de mostrar isso para que as pessoas vejam, olha, o meu corpo tem essa capacidade, isso pode acontecer para mim, e mesmo que não aconteça, se eu deixar o meu mioma ali, não tem problema nenhum, sabe? Se ele não estiver causando um problema significativo na vida dessa pessoa. Eu também já vi quando você vai fazer relatos também de pacientes, quando elas vão começar um processo de fertilização in vitro, né? Então uma FIV, alguma coisa assim, numa clínica de fertilidade, mesmo o mioma, ele não estando dentro do útero, ele não está causando sintomas, eles recomendam tirar. E aí eu fico, mas se não tá com problema nenhum, pra que tirar ele? Faz sentido isso? Não. Porque eles falam que na verdade inflama ali aquela região. É que a pessoa, obviamente, a pessoa que tem um mioma, ela tem inflamação, mas a gente pode, com um tratamento natural, minimizar isso. Eu vejo que o problema maior é quando ele está dentro do útero, porque sim, aí pode dificultar o processo de fixação do embrião, quando a gente pensa, principalmente quando a gente pensa em FIV, essa pessoa já está tendo uma dificuldade, por isso que ela recorreu a esse processo, né? Então, sim, talvez haja essa necessidade, mas se ele está fora, não existe essa necessidade e a pessoa pode, eu acho que é sempre importante sim procurar ajuda, porque parece que às vezes as pessoas, mas isso não tá me incomodando tanto, então eu não vou fazer um tratamento, mas aquele problema está ali e ele está indicando que existe um desequilíbrio hormonal, você tá mais inflamada, você precisa olhar para sua alimentação, você precisa incluir alguns suplementos na sua vida e precisa olhar para as suas emoções, né? E isso precisa ser feito, independente de ele estar dentro ou fora do útero. Hoje nos seus atendimentos você pega mais casos relacionados a que exatamente, Pri? Muitos. Tudo. Eu atendo muitas pacientes com endometriose que tem muita dor, né? E aí já tentaram muitas abordagens, não querem usar anticoncepcional e acho que por isso que elas chegam pra mim, porque assim, a minha mensagem nas redes sociais é de muito assim, vamos fazer um tratamento natural e um tratamento natural que funciona. E os meus resultados mostram isso, que funciona. Então, muita endometriose. E aí, claro, dentro dessa parcela de endometriose, as mulheres que estão tendo dificuldade de engravidar, é importante falar aqui, né, Gabi, que nem toda mulher que tem endometriose vai ter dificuldade para engravidar, mas existe aquela parcela que vai ter e aí vai precisar passar por um tratamento mais natural e muitas vezes ir para fertilização, né? E eu tenho pacientes com mioma, pacientes com acne severa, com alopécia, candidíase de repetição, os mais diversos problemas aí que as mulheres enfrentam. Síndrome do ovário policístico aparece bastante? Também, é um dos problemas mais comuns e muitas vezes a pessoa não chega falando assim, eu
tenho SOP, mas ela fala, eu tenho acne, porque eu vejo que a SOP, ela... se a mulher está conseguindo ter a menstruação regular, ela não necessariamente tem o impulso para fazer o tratamento. Agora, quando isso começa a afetar a pele dela, ou quando ela começa a ter aquela questão do cabelo na SOP, de cair o cabelo, aí é quando a dor dela aumenta, e aí ela vai buscar ajuda, né? Se ela fala, mas eu tenho resistência à insulina, às vezes ela não sabe, ela sabe porque ela fala, eu tenho mais vontade de comer doces, mas isso não necessariamente é uma dor significativa, uma dor emocional, né? Porque Sim, quando a gente tá sim. falando de acne, é isso, assim, É nossa... físico, né? Você tá físico, olhando. mas é ali, assim, eu não me sinto confortável pra... Eu já recebi mensagens, olha, eu não quero sair de casa porque eu nunca me sinto bonita, Sim, sim. né? Eu tenho uma grande conhecida, de uma grande amiga, que ela passou por um problema muito sério com a acne. Ela, enfim, foi até Miss, na época ela estava concorrendo, ela fez tudo que era possível e imaginável, até aplicou coisas assim horríveis assim no rosto. E é exatamente isso que ela fala, você entra em depressão. Você entra em depressão porque você se olha no rosto e você não consegue nem ter a vontade de você sair de casa, você quer se esconder. Sim, eu já passei por acne severa. Eu vou contar um pouquinho da minha história. Pode então. contar, com certeza. Em 2014, eu já vinha estudando, eu fiz pós de nutrição funcional. E aí, na pós de nutrição funcional, foi a primeira vez na vida, tá, que eu ouvi falar que o anticoncepcional, assim, dos efeitos do anticoncepcional. E aí, naquele momento, eu falei, nossa, tipo, eu não sabia de tudo isso, sabe? Não tive coragem naquele momento de parar, mas aquilo foi crescendo dentro de mim, sabe? Eu não quero mais isso aqui pro meu corpo. Eu comecei a perceber que eu não tinha vontade de viver. Era basicamente isso. E aí eu tomei a coragem, falei, vou parar de tomar anticoncepcional. Parei e eu fiquei 6 meses em quadro de amenorreia. Então, Nossa, sem sem menstruação. menstruação. Tamanho o desequilíbrio do meu corpo. Eu sempre tive problema desde a adolescência, mas a gente sabe, na adolescência, você não tem muita consciência, você Sim. vai no médico, não tem necessariamente acesso aos melhores médicos. Eu ia no médico de convênio e aí ele, aqui, toma uma pílula. Sim. E eu comecei a tomar pílula e, segui a vida. E eu tinha um pouco de acne, não era nada muito severo, mas me incomodava na adolescência. Já é um período difícil, né? Sim. Me incomodava, eu queria ter a pele linda, que nem as outras meninas da escola. E aí comecei a tomar anticoncepção. Então, quando parei, fiquei em quadro de amenorreia. E algum tempo depois, começou a acne. Quando eu consegui trazer a menstruação de volta, a acne veio. E eu não tinha acne no rosto, mas eu tive acne nas costas. Acne muito severa. E todas as minhas costas eram tomadas de acne. Eu não conseguia dormir de costas, de tão inflamada que era a pele. E aquilo me deixou muito triste. Assim, no verão em Londres, a gente sabe que é um tempo curto de verão, eu não usava vestido assim que aparecesse as costas, porque eu tinha muita vergonha. Eu pensava assim, como que as pessoas vão me olhar, nutricionista, o que elas vão pensar, né? Que isso aqui é super uma pessoa que não é saudável. E eu fui no médico e a primeira coisa, tem que tomar pílula. E eu falei, não, eu não vou tomar pílula. E aí foi o momento que eu tomei aquele processo de regular do meu corpo pra mim mesma. Eu falei, não, eu sei disso aqui e eu mesma vou fazer o meu tratamento. Eu comecei a estudar muito sobre intestino, sobre a pele, testar muita coisa, assim, tipo, ler sobre um suplemento, ia lá, comprava e comecei a usar e a minha pele começou a melhorar. Então, assim, essa foi a minha porta de entrada até para os tratamentos mais naturais e para entender realmente do corpo, para conseguir tratar essas coisas e equilibrar os hormônios, para primeiro trazer a menstruação de volta e depois para tratar a minha pele e depois para tratar cólica severa, porque eu tive cólicas de chegar a vomitar. Eu já tive cólicas assim, de chegar a vomitar. Só voltando ao assunto da acne, que eu acho que é uma coisa muito comum da gente, né, que muitas pessoas têm. Toda a acne vai ser um desequilíbrio hormonal? Sim, do intestino, né? A pele é, assim, vamos dizer, uma das nossas vias de
de eliminação. Então, a primeira via que o intestino usa, obviamente, fezes. Então, se você tem alguma alteração, sou constipada ou tenho diarreia, existe um desequilíbrio ali. E principalmente se a mulher tiver constipação, o corpo vai encontrar uma outra maneira de eliminar as toxinas, e o nosso maior órgão é a pele. Então, se eu estou tendo problemas na pele, isso automaticamente significa que eu tenho desequilíbrios intestinais. Então, tratou o intestino, a tendência, não vamos falar que é 100%, mas a tendência é que a sua pele vai melhorar. Sim. E aí pode ser também alergias, né? Pode entrar tipo alergia a glúten, lactose, tudo isso que também pode estar desregulando. As intolerâncias, né? Desculpa, intolerância. Não, as intolerâncias, porque se você pensa que a alimentação é o que faz a construção das nossas células e ela vai passar por todo o trato digestivo. Então, se eu estou consumindo alguma coisa que diariamente que vai agredir o meu sistema digestivo, principalmente o intestino, o corpo vai encontrar alguma forma de comunicar aquilo ali para você. E aí e toda essa agressão no intestino vai ter repercussões diversas, né? Ô Pri, você falaria que mesmo aquela acne que acontece na TPM também estaria relacionada com o intestino ou não? Essa seria um pouquinho fora? Sim, e com a questão hormonal, né? Mas é porque tá tudo conectado. Eu acho que a gente tem um pensamento muito compartimentalizado. Assim, eu quero... aqui eu estou falando de intestino ou eu estou falando de fígado? Na verdade, eu estou falando de tudo. Porque o corpo, ele não atua assim. Então, é só o intestino que está funcionando agora. Não, eu tenho um problema intestinal, e aí se eu tenho um problema no intestino, outro órgão vai ter que trabalhar mais, aí é o meu fígado, daí ele cansou, o fígado cansou, vai ter efeito na minha vesícula biliar, e aí a vesícula biliar cansou, e aí a gente vai fazendo essa conexão, sabe? Não acaba nunca. Falando sobre cólica. Toda cólica não é normal, ou a cólica, pouquinho de cólica fraca no primeiro dia pode ser considerado normal? Essa é uma pergunta difícil. Porque eu acho que um leve desconforto, ele ainda pode ser considerado normal no mundo de hoje. Entendi. Né? No mundo que a gente vive, onde existe muito estresse, onde a gente não consegue ter o tempo para descansar no nosso período menstrual. Então, eu não quero transformar o que já é patológico do mundo, né, e assim dizer que então toda mulher tem problema. Agora, quando a cólica vai, assim, isso me impede de fazer as coisas, eu tenho uma dor significativa, isto não é normal. Então aí pode ser que tenha uma patologia ali, alguma coisa que tem que ser olhada de perto. Sim, e a primeira coisa que a gente pensa quando uma cólica é muito severa é imediatamente pensar em endometriose. Eu vejo que dentro da comunidade médica existe até uma certa relutância e a paciente chega lá dizendo que tem cólica, mas isso é normal. Não, não é normal. Se hoje a gente tem, por exemplo, Papa Nicolau, ou um exame para monitorar câncer de mama, né? Assim, todas as mulheres fazem exames preventivos anualmente, ou a maioria das mulheres isso indica que faz, que elas façam. Por que não transformar esse exame para diagnóstico de endometriose como uma coisa normal? Porque a endometriose é muito comum hoje. E aí a gente tem mulheres que passam anos sem um tratamento adequado, porque elas vão ser diagnosticadas quando elas começam a tentar engravidar e não conseguem, ou quando essa cólica fica num nível absurdo e elas encontram um profissional que acredita no relato delas. Né? Que acredita assim, não, aqui tem alguma coisa errada, vamos investigar um pouquinho mais. E porque pode acontecer dela ter só um sintoma, no caso da endometriose, e não ter os outros e nunca ser diagnosticada. Pode acontecer dela não ter sintoma nenhum. Complicou. Eu vou falar o caso de uma paciente, que é uma paciente recente, que ela chegou pra mim em estado de choque, porque ela tinha recebido um diagnóstico de endometriose, assim, por acaso, porque ela foi fazer um outro exame
E aí, essa médica que fez a transvaginal dela falou, olha, que eu acho que você tem endometriose. Aí encaminhou ela para uma especialista bem conhecida no Rio de Janeiro. Ela fez todo o exame bem específico, com um preparo intestinal. E ela estava em choque, porque ela nunca teve nenhum sintoma. Ela nunca teve dor, ela nunca teve alteração intestinal, nada. E aí ela falou assim, olha, eu estava tentando engravidar já há uns 6 meses, e eu fui fazer exames assim só pra olhar como é que tava meu útero. E aí ela recebeu um diagnóstico de endometriose. Ela fez o tratamento de 6 meses e agora ela tá grávida. Ah, que fofa. Sim. E o que a endometriose, ela, voltando na questão de gestação, aonde que ela atua mais? É na questão mesmo da camada do útero, né? Então, ajuda na implantação, nesse caso. Como assim, Gabi? Por exemplo, onde que a endometriose afeta na questão da gravidez? Tá, entendi. Em muitas coisas, né? A gente pensa que, obviamente, a mulher que tem endometriose, ela tem um nível de inflamação muito alto. E isso por si só já vai ser uma dificuldade ali pro corpo, porque o corpo, a prioridade dele não é fazer todo o processo, né, de liberar um óvulo saudável, é desviar todos os recursos que ele tem para olhar para aquela inflamação. A segunda coisa é que essa mulher, ela vai ter uma vascularização diferente no útero, então chega menos nutrientes ali. Existe um ambiente de hipóxia, que o que é isso? Menos oxigenação, né, naquele tecido. Então, isso, quando a gente pensa em fertilidade, é essencial. Sim. É essencial para que eu nutra melhor o meu endométrio, é essencial para que eu tenha óvulos de melhor qualidade. Então, a gente pensa na parte ovariana também, né? Então, existem já estudos que mostram que mulheres com endometriose têm ovários mais envelhecidos. Então, qual que é a consequência disso? Óvulos de menor qualidade, menos óvulos disponíveis ali, né? E óvulos de menor qualidade. Então, quando a gente pensa na nutrição, né, a gente precisa pensar nisso. Como melhorar a saúde desses ovários, como fazer com que chegue mais nutrientes no endométrio para que essa mulher consiga engravidar. Então, todo o ambiente pélvico dessa mulher fica prejudicado. É prejudicado, exatamente. Entendi. Em relação, agora saindo um pouquinho da endometriose, que é um assunto que eu adoro, ficaria até mais conversando aqui. Mas outro assunto que também que eu acho que seja relevante a gente trazer é a questão da TPM. Sim. Porque toda mulher praticamente tem, eu tô errada? Não toda, mas assim, hoje é um problema muito comum, porque, enfim, na minha visão e na experiência até de vida, assim, né, a gente não tem tempo para viver todas as fases do ciclo menstrual de acordo como deveria, né? Se a gente voltar bastante tempo, as mulheres conseguiam pausar, né? E aí a gente fala de movimentos como a tenda vermelha, sim, né? Onde as mulheres tinham esse espaço para viver a menstruação. A menstruação, ela é também um detox do útero. Então, é quando a gente vai fazer todo aquele, processo de engravidar, né, de trazer, porque basicamente o corpo se prepara todo mês para que a gente engravide, né, e aí aquilo não aconteceu, então agora vamos liberar toda aquela camada do endométrio para, de novo, eu entrar no próximo ciclo. E esse é um período muito intenso para o corpo, então eu preciso ter tempo para descansar, mas quem hoje pode... pensando na grande massa, né, da população, dizer, olha, eu vou trabalhar menos, né, eu vou descansar um pouco mais, me nutrir um pouquinho melhor nesse momento. Isso é praticamente impossível para a maioria das mulheres. E aí o corpo vai gritar, né? Muitas vezes, quais são os sintomas de TPM? A mulher tem dor de cabeça,
o que a dor de cabeça faz ali, né? Já impede que ela reduza a produção dela. Então, o corpo vai tentar, de alguma forma, o corpo é nosso amigo. Sim. Né? Ele vai tentar, de alguma forma, fazer com que eu desacelere. A cólica também, quando não existe uma patologia como a endometriose, ela também pode ser isso, né? Assim, se eu tenho dor, eu preciso parar. Então, o corpo faz essa tentativa pra gente, para que a gente descanse e possa, por exemplo, na fase folicular, ter uma nutrição um pouquinho diferente para que eu consiga ovular adequadamente, porque a ovulação ela é importante mesmo eu não querer engravidar, porque se eu ovulo adequadamente, eu vou ter corpo lúteo e aí eu tenho progesterona na segunda metade do ciclo menstrual de forma adequada e eu vou ter menos TPM, né? Não tem aquela queda também tão grande, né? Não tem a queda tão grande, exatamente. Se a gente pega mulheres que estão ainda em sociedades que a gente diz menos desenvolvidas, né, que elas conseguem ter mais tempo, essas mulheres têm menos TPM. Então, qual, por exemplo, hoje, vamos dentro do cenário que a gente encontra, tem alguns meios, algumas coisas que a gente consegue fazer, mesmo assim, a gente já sabe que tem que diminuir um pouquinho a carga de trabalho, tentar, né, ir para uma coisa mais, trazer uma meditação, melhorar a alimentação, mas tirando isso, tem algumas outras coisas que talvez sejam relevantes para dar uma, né, uma melhorada, né, de não ficar tão sofrendo. Eu acho que quando a gente pensa em mitigar esses efeitos da vida moderna, assim, a primeira coisa, a mais fácil, é você pensar numa suplementação que vai ajudar seu corpo, né? Pensar quais são o que a minha alimentação não está conseguindo suprir, porque eu não tenho tempo de cozinhar, porque eu não consigo pensar tanto nisso. Vou apelar para isso que não é o ideal, mas que de uma certa forma então vai ajudar o corpo dentro do que é a minha possibilidade. E dentro dos momentos que é possível eu pausar, que eu não pense em ocupar o meu tempo com mais produtividade, né, que eu me sinta culpada porque não, agora eu preciso produzir, porque a gente tem essa, né, coisa, eu preciso estar sempre produzindo alguma coisa, então dentro do que é possível, e aí cada mulher vai ter que pensar na sua vida e encontrar esses espaços, mesmo que seja no chuveiro, assim, ok, eu tenho 5 minutos para tomar banho, nesse tempo que eu tenho, eu vou me conectar com o meu corpo, eu vou respirar um pouquinho melhor, sabe, eu vou pensar, porque a respiração é algo que você tá fazendo o tempo inteiro, então, tô no meu trabalho, que é, eu preciso produzir, mas tô respirando a partir do meu, né, trabalhando meu diafragma, são essas coisas, eu preciso pensar no básico que já vai me ajudar ali nos passos para que o meu corpo funcione melhor. Você diria que o sono pode influenciar muito toda essa cadeia de TPM, de desequilíbrio hormonal, tudo isso? Você vê ele como algo muito relevante? Sim, total. E hoje a gente dorme cada vez menos e com menos qualidade, né? Então, eu atendo muitas mulheres que têm distúrbios de sono complexo, assim, que não conseguem dormir, demoram muito para dormir e quando dormem o sono não é relaxante. E obviamente que se você não entra na fase REM de sono, né, que é aquela fase de sono mais profundo, você não tá... Todos os processos de renovação celular vão acontecer de forma prejudicada. E aí, né, isso vai virando uma bola de neve, porque daí você não dormiu hoje, amanhã você já acorda cansada, aí você acordou cansada, você não, geralmente já come um pouco mal, toma café, aí entra o café, né? Ah, preciso ficar acordada, porque não dormi direito, enfim, não chega, já de manhã não tenho energia, ou às vezes, tipo, pra eu finalizar meu dia, tenho que tomar mais café, e aí a gente sabe que o café... na medicina chinesa, né, a gente fala que ele vai consumindo, eu não tenho uma energia, daí qual que é o efeito do café? Vamos lá no rim, onde a gente tem uma energia preciosa que é para durar ao longo da nossa vida, a cafeína ela mobiliza essa energia e aí eu tô gastando uma reserva preciosa para que eu tenha energia instantânea, quando que na verdade eu deveria estar pensando no meu pilar do sono, no meu pilar de não só de sono, mas de descanso, né, nos meus momentos de descanso, quando eu tô em casa, quando eu tô nos meus momentos que eu posso pausar. Já que você trouxe a questão do alimento, eu vou fazer algumas perguntas. Quando você fala café, você está falando só a cafeína do café? Ou, por exemplo, a cafeína que tem no chá verde, no chá mate,
no chá preto, esse também atuaria da mesma forma ou não? Atua da mesma forma, mas assim, a gente tem que pensar que o chá verde também tem todas as catequinas, então ele tem benefícios também e tem uma quantidade menor de cafeína. É diferente de você tomar uma bomba de café, um super coffee, que hoje que é a coisa mais, Sim. né? Eu treino em jejum e tomo super coffee. Acho que é esse. Esse é o combo, tem muita gente assim. Combo, eu digo que é o combo da treva. Então me explique, por que é o combo da treva? Porque, né, se eu tô pensando em equilíbrio hormonal e pensando em preservar essa energia do rim, por motivos óbvios, porque eu quero me manter jovem por mais tempo, e não só pensando na jovem por causa da pele, né, mas assim, eu quero manter essa energia preciosa que vai me levar a uma velhice com mais saúde. Então, esse já é o primeiro motivo, né, por que não fazer isso. E aí eu penso no cortisol, né, que a gente já sabe que de manhã existe o pico de cortisol, e aí você tá piorando isso com a cafeína e não dando alimento para o seu corpo, treinando em jejum, por exemplo, ainda introduzindo exercício, que já também tem uma demanda e tem assim aquele estímulo do estresse do corpo. Sim. Então é o combo da treva. Tá. E o jejum, o que ele atrapalharia nessa questão hormonal? Além de você estar levando, lógico, o cortisol, o estresse, tudo isso. Mas aí tem algumas linhas que falam que esse estresse é benéfico, tem outras linhas que falam que é uma briga. É uma briga. O jejum, ele é muito importante para o corpo, porque os estudos mostram isso, né? Quando a gente está em jejum, a gente tem... o corpo não está entretido em fazer toda a digestão do alimento, eu consigo focar mais em reparação celular, então se fala até na questão de remoção de células cancerosas, isso é muito importante. Mas esse é o jejum normal, onde eu vou jantar cedo, né, sei lá, vou jantar às 7 horas e vou acordar no outro dia de manhã, às 7 horas, eu fiz as minhas 10, 12 horas de jejum. Uhum. Esse é o jejum que a gente precisa. Eu não preciso adicionar jejum a isso, porque o que acontece? Sim, o jejum é muito importante, mas a gente tem que pensar que hoje a gente lida com uma população desnutrida. Sim. Muitas vezes obesa e desnutrida, porque as pessoas comem mal. Elas comem alimentos que têm muito baixa quantidade de nutrientes. E então o que elas menos precisam é omitir uma refeição. Elas precisam adicionar refeições com bastante nutrientes. E se você pula, por exemplo, o café da manhã, você perdeu uma ótima oportunidade de se nutrir. A maioria das pessoas tem problema porque elas não têm nutrientes no corpo suficiente. E aí elas vão fazer jejum, vão fazer exercício, que o corpo precisa de nutrientes para que eu performe naquele exercício, que aquele exercício seja benéfico para o meu corpo. E aí eu vou lá no almoço, e aí qual que é o almoço? É um almoço, na maioria das vezes, um almoço que também não é a melhor coisa. A pessoa botou uma folhinha de alface aqui, uma rodelinha de tomate, né? E é o tradicional, né? O tradicional e... carne, um pouco de arroz, raramente às vezes um feijão, que é super nutritivo, mas raramente às vezes um feijão, que é o clássico, né? Até mesmo, né, você vai em qualquer lugar, vai em qualquer boteco, tá na rua, o que é? O prato clássico é arroz, feijão, a carne e o alface com tomate, que até então ainda é melhor que se fosse um hambúrguer, né? Sim. Porque aí que não teria mais nada, porque eu vejo também muita gente que quebra o jejum com fast food. Sim. Que aí vai em algum lugar, algum restaurante, que é aquela comida super ruim e quebra o jejum com isso, que aí até já não dá, você já não colocou muito alimento, já não colocou coisa boa, e você ainda vai lá e coloca uma coisa pior. Aí já e aí à tarde come uma barrinha de proteína e toma whey. E aí a gente pensa, né, assim, a gente falou de SOP ali em algum momento, o whey é extremamente prejudicial para pessoas que têm SOP, e à noite aí é um lanche para muitas pessoas, né, e um lanche o quê? Faz uma tapioca, e é isso. Eu não ia voltar, mas já que você trouxe, agora também falando
Por que o whey ele entraria como algo não tão interessante para quem tem SOP e para algum outro problema no geral? Endometriose e SOP, por causa da resistência à insulina. O leite, a fração whey do leite é muito estimulante do mecanismo de insulina, de liberação de insulina no corpo. Então, não é recomendado. Não é que a pessoa pode, se ela vai fazer uso de suplementos, ela pode usar os wheys veganos, né? Mas o whey protein, ele não é interessante para quem já tem essa, né, característica, pensando que ela tem SOP. Tá. Principalmente na SOP. Porque vai dar aquele pico, né? Vai piorar o que ela já tem de ruim. Perfeito. Mais algum alimento que você considera que talvez seja interessante não ter ou tirar para quem tem uma SOP, uma endometriose, uma TPM muito forte? A gente já falou do café, que talvez não seria interessante, o whey. Sim. O leite e os seus derivados, né? Mas é claro que isso também a gente tem que pensar que eu gosto sempre de avaliar caso a caso, porque senão a gente entra colocando todo mundo no mesmo... Colocando todo mundo, e às vezes a pessoa, assim, ela pode fazer um consumo esporádico, então todo caso precisa ser avaliado individualmente, aí a gente vai até observar, olha, dentro deste limite aqui, o seu corpo responde bem e você pode consumir e pode fazer o uso, talvez, assim, a gente pensa em alimentação de final de semana, Sim. que é quando a pessoa vai estar exposta a situações sociais, né, onde ela vai num restaurante, numa festa, e hoje a indústria alimentícia, né, pensando mesmo em restaurantes, não estão preparados para todas essas... alterações. Raramente você vai encontrar pratos em restaurante que são adaptados, então a pessoa acaba ficando muito restrita. Se ela entra nessa de tipo, eu não posso comer nunca, e aí isso vai limitando a vida dela. Açúcar? Sim, também. Mas esse eu já nem... Tão óbvio! E claro que quando a gente pensa em açúcar, é claro que as pessoas vão consumir açúcar. Eu consumo açúcar. Sim, eu né? também. Tipo assim, ontem eu comi pudim. Tá tudo bem. Vou admitir, tá tudo bem. Só que isso não faz parte da minha rotina diária. Sim. Né? E quando qual que é o açúcar que entra na minha vida no dia a dia? O açúcar das frutas. A frutose, né? Que aí, enfim, não vamos trazer aqui a polêmica de que fruta engorda. Come fruta, por favor. Exatamente. Vamos botar um slogan. Coma fruta. Então, esse é o açúcar que entra, assim, no diário. Eu gosto de consumir bolos, por exemplo, mas eu faço as minhas adaptações. Eu consumo mel, que eu acho que é um alimento super nutritivo, mas é tudo em moderação. Né? Eu acho que é muito interessante ter trazido o mel também, porque às vezes a pessoa fala assim, eu não como açúcar, ela vai lá e adoça o negócio com mel, mas, gente, não tem problema, mas é açúcar, tá tudo bem, só que as pessoas precisam entender que mel, melado, o que mais que às vezes as pessoas colocam? Acho que o mel e o melado são os mais agave, tudo é um tipo de açúcar, né? Sim. Além disso, a gente não falou do arroz, da batata. Né? Tudo isso, quando o corpo vai lá e quebra, vai se tornar glicose, açúcar. E uma outra coisa que as pessoas não pensam também são nos adoçantes mesmo os naturais. A gente não consegue enganar o corpo. A gente tem essa detecção de sabor já na língua. Então, toda vez que um alimento doce, de sabor doce, entra no meu corpo, as minhas papilas gustativas detectam esse sabor e o corpo já vai pensar no que precisa acontecer para aquela digestão. Então, a mensagem já vai ir daqui para o cérebro e, obviamente, quimicamente, né? Mas aqui eu tô demonstrando. Se prepara, tem doce vindo. E aí, essa mensagem desce lá para o pâncreas para liberação da insulina, para que essa insulina depois carregue aqui, né, o açúcar para dentro da célula. Sim. Então, não importa se é estévia e ela não tem caloria, ou se eu tô usando ainda um pior, que eu nem vou falar aqui, mas tipo aspartame, né? O corpo vai fazer a liberação de insulina porque ele detectou o sabor e não a caloria, ou ele detecta o sabor doce.
É uma mensagem direta que vai para o É cérebro, uma mensagem direta que vai para o cérebro. Então, o corpo pode ser que... É claro que se você consumir o açúcar branco em grande quantidade, a mensagem vai ser maior. Mas vai acontecer na stevia também e no açúcar da fruta. O que eu preciso fazer é combinar minha alimentação para que eu tenha tenha proteína, tenha gordura de boa qualidade, para que esse pico glicêmico ele não aconteça de forma tão exacerbada e eu dê tempo para o meu corpo fazer tudo o que precisa e, né, todos os ajustes. Mais algum alimento que você lembre que talvez seja interessante para essa... Esses são os básicos. Os básicos, né? A listinha básica. Você atende pessoas que estão entrando na menopausa? Você tem um pouco de experiência com isso? Sim, esse é um número menor de pacientes, mas tem. E tem coisas dentro da ginecologia natural que você consegue ajudar a modular, né? A questão muita reclamam do calorão, né? O metabolismo fica mais lento, oscilação de humor, que geralmente é muito grande quando falam que tá numa TPM eterna, né? Existe formas de modular isso de uma maneira mais natural? Sim, existem todos os fitoterápicos, existe a reposição hormonal com... Não é necessariamente uma reposição hormonal, mas é homeopatia de hormônios específicos para dar a mensagem para o corpo de toda essa queda não acontecer de forma tão abrupta. Então é possível, a gente precisa avaliar o perfil hormonal daquela mulher, o que está acontecendo e aí fazer escolhas específicas. Mas eu acho que na menopausa o mais importante é pensar que muitos dos problemas que as mulheres têm, eles vêm dessa transição emocional que vai acontecer nesse período. Então, primeiro vem isso, né, assim, essa dificuldade, porque hoje esse é um período que eu não tô lá, mas né, que a gente ouve que a mulher ela percebe que ela vai se tornando invisível, né, para a sociedade, porque ela, vamos dizer assim, entre aspas, ela perdeu o seu apelo sexual e a beleza dela está em decadência, né? Isso não é uma verdade, mas como a sociedade vende, né, essa chegada de ela não menstrua mais, não está mais numa idade reprodutiva. Tem a questão que sim, as ruguinhas vão aparecer, o cabelo vai ficar branco, né? E isso causa, obviamente, internamente, né, assim, deve ser, eu só consigo, não é que eu consigo imaginar, mas eu penso nisso, assim, que isso deve ser uma perda, causa uma dor emocional muito grande, e aí as mulheres têm muita dificuldade de aceitar esse período, e aí começa o problema, e isso vai consequentemente levar e se ela tiver toda a questão de carências nutricionais, vai agravar toda essa queda hormonal, que já vai acontecendo naturalmente, e ela vai ter mais problemas. E, de novo, voltando em sociedade onde as mulheres conseguem viver o período da anciã, né, assim, o arquétipo de anciã, onde ela percebe que ela recebeu um poder ali, né, com essa transição, ela sofre menos desses sintomas de calorão. Nossa, muito legal isso. Eu tava até pensando aqui, porque você pega até mesmo sociedades mais indígenas ou africanas, né, comunidades, não sei se seria o nome certo de se falar. Mas a mulher, quando ela fica mais velha, ela assume um papel de ajudar as outras mulheres. De guia. De guia, exatamente, da sabedoria, né? Daquela mulher que detém o conhecimento, né? Então ela assume um papel muito importante dentro daquela comunidade. A gente, infelizmente, não vê isso, né? Não, aqui a mulher ela vai ficar velhinha, muitas vezes esquecida em casa, e ela mesma, assim, não se vê mais, ela não tem um propósito na vida dela, muitas vezes, né? E agora ela não tem mais serventia, né? Sendo que nessas sociedades onde ela recebe esse poder e agora ela tem uma nova missão, ela não vai passar por essas coisas. E outra coisa que você falou também do cabelo branco, eu quero fazer agora um comentário meio pessoal. Eu não pinto meu cabelo, eu comecei a deixar os brancos. Obrigada. E aí minha mãe ficou horrorizada, até hoje minha mãe fica horrorizada, ela fala assim,
como você vai deixar os cabelos brancos? Aí eu falei assim, tá tudo bem, mãe. Ela falou assim, porque agora você ainda tem a pele bonita, você ainda deixa, você vai ficar branco e eu vou assumir o branco. O meu marido, quando eu comecei a deixar branco, ele achou estranho no começo, ele falava assim, tá estranho. Eu falei assim, você vai se acostumar. Hoje ele acha bonita, ele fala assim, tá bonita, eu tô gostando do branco. E assim, não tem o que fazer, é me assumir, né? Tô envelhecendo, ainda sou nova, mas estou envelhecendo, tá tudo bem. Né? Sim, tem um documentário muito bonito. Eu não sei se eu vou assim falar o nome bem certinho, mas eu acho que é Fio de Prata, alguma coisa assim, que fala sobre os cabelos brancos, né? Assim, assumir dos cabelos brancos. Tem depoimento de várias mulheres e dessa transição e de como que elas se sentem muito poderosas. E eu acho achei assim, quando eu assisti um documentário lindo, ele é brasileiro, né? Acho que é Fio de Prata, alguma coisa assim. Acho que se as pessoas colocarem fio de prata, cabelo branco, vai aparecer. E acho que fala sobre isso, assim, sobre a chegada também do conhecimento que vem né, quando começa a chegar os cabelos brancos. Eu tô amando, tô gostando. Pri, você tem alguma indicação de livro, de algum material que seja importante para as pessoas, para quem quer se aprofundar um pouquinho mais, lógico, marcar com você, mas quem quiser já entender um pouco, quebrar um pouquinho essa questão da ginecologia natural, quer dizer, quebrar um pouquinho essa questão da ginecologia tradicional e começar a migrar um pouquinho para natural, mas quer entender, você tem alguma indicação? De livro técnico, não. Assim, não consigo pensar em nada, até porque os livros técnicos, eles são muito difíceis. Sim. Né? Assim, se a pessoa não tem uma base, ela não vai entender, não vai ter muita serventia. Mas eu acho que, pensando assim nas mulheres, né, que têm problemas e estão em busca de entender, conectar com o corpo, um livro muito legal é O Seu Sangue é Ouro. Né, que fala sobre todo o poder do sangue menstrual. É uma coisa que eu quero compartilhar aqui. Com certeza. O ano passado eu compartilhei um Reels no meu Instagram sobre plantar a lua, né? Esse foi o dia que eu recebi mais unfollow, assim, as pessoas deixaram de me seguir no Instagram, e aquilo me deixou muito chocada, porque eu falo sobre a menstruação. Sim. Sempre. Curar os problemas ginecológicos e, né, que muitas mulheres têm, passa pelo ciclo menstrual. Então, como que a gente tem essa desconexão tão grande? Eu acho que esse livro é uma porta de entrada, sabe? Para esse universo da menstruação, que hoje muitas mulheres veem somente como uma coisa nojenta, que eu tenho que esconder, né? Porque é vergonhoso. Quantas de nós, assim, como adolescentes, ficava andando com o absorvente, vou no banheiro. Esconde, você coloca ele no bolso, tem que esconder, né? E aí tem uma profecia Hopi, né? Eu gosto, assim, muito pensando nos ensinamentos indígenas e nas civilizações indígenas, que falam que o sangue menstrual é o único sangue derramado sem violência. Que lindo. Né? Então... Que dá vida, né? Que dá vida, que faz com que a gente, né, traga outro ser humano. Imagina, isso pra mim é um milagre, assim, a gente forma outro ser humano a partir daquele ambiente do sangue menstrual, né? E hoje existe uma desconexão muito grande. Eu acho que começou a trazer um pouquinho mais essa conexão, posso estar errada, mas eu acho que com os cups, né? Assim, com o coletor menstrual, porque a partir do momento que a mulher começa a usar o coletor menstrual, ela tá em contato com aquele sangue, né? Ela vê o sangue, ela entende aquele sangue, ela precisa pegar. E ele também, agora eu não tô fazendo, mas eu fazia muito na plantar a lua, eu gostava de fazer esse ritual, né? Então eu usava o cup, aí ia lá, fazia a plantação da lua, fazia todo um ritual mesmo de agradecimento por aquele ciclo. Eu acho muito gostoso isso, acho muito importante. Eu acho que também quando você usa um coletor,
O próprio né, processo de você retirar, você vai ter contato com o seu sangue e você consegue observar muito bem, né, se você quiser, você pega aquele sangue, Sim. você vê se tem coágulos, você consegue perceber a consistência do sangue, e isso, até pensando no assim, se a pessoa tem alguma alteração e ela vai tratar, ela vai conseguir reportar muito melhor. Esse sangue tem coágulos? Que cor que é esse sangue? Como que é a viscosidade? Quantidade, né? Quantidade. Muitas vezes essa tem uma pergunta que eu tenho nos meus atendimentos e as pessoas não sabem. Aí eu falo, coletor, né? Porque aí você, mas como eu vou fazer? E no início você vai colocar água, vai ver quanto que aquele coletor comporta e aí você vai perceber quantas vezes você trocou, quantas vezes ele estava cheio. E aí você vai saber, foi o que ali até 80 ml, que é o que é considerado assim normal, ou foi mais do que isso. E aí hoje eu tenho as minhas pacientes me reportando. Nesse ciclo eu perdi 150 ml, então aí a gente sabe, eu tenho mais informações para trabalhar. Fica mais fácil, né? Muitas vezes as pessoas vêm para um profissional achando que aquele profissional, assim, ele tira as informações do Da lei. da lei, né? Quando que A gente vai se conectar, psicografar, tô brincando. Chico Xavier. Não, você vai usar todo o feedback que o corpo dá, né? E é o corpo, a pessoa, ela é o observador do corpo. Eu falo que o profissional é o tradutor. Exatamente. Porque você traz a informação, se você não trouxer a informação correta, a gente não consegue traduzir da maneira correta. Então, às vezes, precisa, às vezes, coisa que você nem acha que é importante, pra gente é muito importante. Sabe o que eu observo, Gabi? Que as pessoas que têm os problemas mais complexos, não tem as exceções, mas na minha experiência, as pessoas que têm os problemas mais complexos são as que têm mais dificuldade de reportar, assim, o que acontece no corpo, porque elas justamente têm esses problemas. O corpo levantou o volume lá em cima porque elas não estão ouvindo. Então elas chegam, eu não me lembro, eu não sei quando que eu menstruei, sabe, assim, com muita... E aí o primeiro trabalho é fazer essa conexão e você tem que observar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e ela sai com uma lista para que ela volte com aquele feedback e você consiga... Aí você vai individualizando aquele tratamento. Porque sem essa informação, eu não consigo psicografar. Literalmente. Literalmente. Está com algum projeto em andamento agora, Pri? Que você queira compartilhar com a gente? Nesse momento, estou criando um programa chamado Desinflama. Desinflama com o IN, né? Porque o meu movimento é o movimento IN. Pensando nas mulheres que talvez... Sabe, tem dificuldade de dar o primeiro passo, elas querem começar... Sabe quando a gente tá na bordinha de uma piscina, assim, com medo de mergulhar? Muitas mulheres, elas já tiveram experiências muito ruins com o cuidado de saúde. Aí, quando elas veem um tratamento maior, que tem um investimento financeiro maior também, elas ficam com um pouco de medo. Então, esse projeto eu vejo, assim, como essa porta de entrada para realmente... fazer com que mais pessoas cheguem na ginecologia natural, tenham resultados. Claro que o resultado ele não é um tratamento individualizado, então é um início, sabe? Pensando no equilíbrio das emoções, em todo um processo inicial que vai facilitar, talvez depois um tratamento mais, assim, mais extensivo, que essa pessoa precise. Então eu acho que vai ser algo assim para 2024 que eu quero trazer as pessoas para isso, sabe? Para que elas comecem. E como é que as pessoas te acham? A porta de entrada, assim, hoje é o Instagram, né? Eu tenho esse canal que hoje já é bem grande, que é o Ginecologia Holística. E muitas pessoas me perguntam, mas você não é ginecologista, assim, mas é que ginecologia é o estudo de problemas de problemas femininos. Sim. Então, hoje eu tenho essa abordagem integrativa, que eu trabalho com a nutrição, então esse é o meu canal, para as pessoas que quiserem me encontrar. Perfeito. Pri, muito obrigada, gratidão, adorei nossa conversa, ainda vou conversar um pouquinho mais com você, não vou te liberar agora, só vou liberar para o podcast. Sim. Mas gostei muito da conversa, gratidão, parabéns pelo trabalho, que trabalho lindo. Obrigada pelo convite, fiquei muito honrada de vir aqui conversar com você. Muito obrigada.
E para você que está com a gente até agora, gratidão. Esse podcast vai ficar disponível tanto no Spotify quanto no YouTube. Compartilhe, dê like, comente, tire suas dúvidas, entre em contato comigo, entre em contato com a Pri. O meu Instagram é gabrielasantia.go. Estarei total à disposição e muito obrigada.